Olá meus amigos, Shalom, meu nome é Felipe Junqueira e nos últimos 10 anos eu tenho me dedicado a levar grupos para conhecer a Terra Santa. Vários grupos já passaram comigo, já visitaram a Terra Santa comigo, grupos católicos, grupos cristãos, cada grupo tem a sua especificidade. Cada grupo tem os seus desejos específicos de conhecer determinados lugares. Católicos, por exemplo, vão visitar as igrejas católicas de Jerusalém, Igreja da Natividade, Igreja do Santo Sepulcro, Igreja da Anunciação, Basílica da Anunciação, lá em Nazaré, outras igrejas em diversos lugares da Terra Santa. Grupos evangélicos visitam outros lugares, por exemplo, o Jardim da Tumba, em Jerusalém, diferente do Santo Sepulcro, que é um lugar visitado pelos católicos. E grupos judaicos visitam lugares e museus relacionados à história do povo de Israel. Enfim, cada grupo tem os seus desejos específicos e por isso eu procuro conversar e atender sempre de acordo com aquilo que você está buscando. Nos vídeos anteriores eu apresentei um pouco de Tel Aviv, um pouco de Cesareia, Haifa, um pouco da Galileia, outros lugares que são interessantes. E no último vídeo nós chegamos a Jerusalém e eu mostrei um pouco da história do Kotel, ou do Muro das Lamentações. O que era o Kotel e qual a sua origem. Hoje eu quero falar um pouco mais do Muro das Lamentações. Quero apresentar o Kotel através da história. A gente sabe que Jerusalém é a cidade do grande rei, os salmos nos dizem isso. E o rei Davi já dizia no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Yerushalayim Shel Zahav, Jerusalém de ouro, a cidade especial, a cidade escolhida, onde Deus mesmo falou que ali habitaria o seu nome para sempre, na casa que Salomão construiu. Mas então, por que existe o muro? Qual a consequência do muro? Qual é a história do muro? Além da construção do templo feito por Salomão, além da destruição e da construção do segundo templo, o que aconteceu com o muro ao longo dos tempos? Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre isso. E para entender bem a história do Muro das Lamentações ao longo dos tempos, a gente precisa ler um pouco da Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo 9, versículos 7 ao 9. Nos diz assim: destruirei Israel da terra que lhes dei, e a esta casa, falando do templo, que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e motejo entre todos os povos. E desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá, por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á, porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. De fato, o povo de Israel se afastou do Senhor, acabou se envolvendo com a idolatria. Desde os dias do rei Salomão, já se envolveu com a idolatria. E isso causou toda a destruição. O templo foi destruído, foi reconstruído depois, mas foi de novo destruído. Então a gente vai abordar um pouco disso, lembrando desde a história do rei Davi, cerca de 1003 anos antes da Era Comum ou antes de Cristo. Davi governou sobre Jerusalém e ele desejou construir ali um templo ao Senhor. E Deus falou para ele que ele não construiria, mas Salomão, seu filho, iria construí-lo. E isso de fato aconteceu cerca de 40 anos depois do rei Davi. 40 anos depois de Davi, Salomão ergueu o templo em Jerusalém. Claro que nos dias do templo, Jerusalém prosperou, Jerusalém se tornou uma cidade, o centro da espiritualidade do povo de Israel. Só que o tempo foi passando e essa espiritualidade foi diminuindo, até que chegamos à invasão de Jerusalém com Nabucodonosor, cerca de 580 anos antes da Era Comum, antes de Cristo. Nabucodonosor então invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo de Israel cativo.
A gente sabe que o cativeiro babilônico durou 70 anos, conforme nos predisse o profeta Jeremias. E ao término desse período, Ciro, o rei dos persas, ordenou aos israelitas que voltassem à sua terra, permitindo que eles pudessem retornar a Jerusalém. Ao retornar a Jerusalém, nós podemos ler isso em Esdras e Neemias, pode ler ali no capítulo 3º e capítulo 6 de Neemias, Esdras também, o capítulo 6, fala um pouco a respeito ali do retorno à cidade. Mas é claro, naquele período ainda não existia o muro, ainda era o período do primeiro templo, que já havia sido destruído, mas então Esdras e Neemias voltaram e reconstruíram, junto com outros, os muros e o templo em Jerusalém. Passou-se o tempo e Alexandre Magno, 332 antes da Era Comum, conquistou novamente Jerusalém e os gregos passaram a dominar, até Antíoco Epífanes, mais ou menos 165 anos antes de Cristo, quando foi profanado o santuário, profanado o templo, e os macabeus retomaram, judeus, da família dos macabeus, retomaram o templo. Isso ocorreu no ano 165, e a restauração do templo e a adoração em Jerusalém perdurou por 100 anos, até que os romanos vieram e retomaram Jerusalém, mais um povo dominando sobre Jerusalém, tudo consequência daquela profecia lá no livro de 1 Reis, capítulo 9, que quando o povo de Israel se envolvesse com a idolatria, Deus iria fazer com que os povos pudessem conquistar e retomar, e Jerusalém seria motivo de escárnio perante as pessoas, perante os povos. Então chegamos ao período romano, e daí no ano 37 assumiu Herodes o Grande, e Herodes foi o responsável por construir a esplanada do templo, e um dos muros que sustentava a grande esplanada do templo, a grande praça do templo, foi o muro ocidental, que é hoje o Muro das Lamentações. E esse templo, a beleza do templo, durou até o ano 70, quando o general Tito ordenou então e foi destruído o templo em Jerusalém. E depois da destruição no ano 70, o muro foi tudo o que restou do lugar sagrado. Mas isso é toda a história? Não, a história continua. Nós estamos ali no ano 70 da Era Comum, não perca a história. Depois da destruição do templo no ano 70, Roma continuou a governar sobre Israel, e Constantino, seu governador, tornou Jerusalém o centro do cristianismo. Os romanos governaram sobre Israel até mais ou menos o ano 630, e no ano 638 os muçulmanos passaram a governar sobre Jerusalém. Até que, em 691, o califa Omar construiu a Mesquita de Omar. Como já não existia o templo, ele construiu ali a Mesquita de Omar, conhecido como o Domo da Rocha. Está lá até hoje a Mesquita de Omar, o Domo da Rocha. É um lugar muito visitado em Jerusalém, mas é um templo muçulmano. De 1099 até cerca de 100 anos depois, foi o período dos cruzados. Os cruzados governaram sobre Jerusalém, e você imagina que a cada período a cidade era conquistada através de uma guerra, e a guerra fazia com que a cidade fosse destruída e reconstruída. Então, era reconstruída sobre os escombros da cidade antiga. Então, chegamos aí a cerca do ano 1187, perto do ano 1200, portanto, os cruzados governando. Depois, a partir do ano 1250, vieram os mamelucos, e posteriormente os turcos otomanos governaram sobre Jerusalém com o sultão Soleiman, que reconstruiu os muros da cidade. Isso é importante você saber. As muralhas da cidade foram reconstruídas a partir do ano 1537 da Era Comum. Nos séculos seguintes, 17 e 18, nós estamos chegando aos nossos dias, nos séculos 17 e 18, Jerusalém experimentou um período de decadência espiritual. A cidade acabou sendo meio que abandonada até que em 1917, os britânicos, através do general Allenby, passaram a governar sobre Jerusalém, e a ONU determinou ali o encerramento do período britânico, que ocorreu em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Mas isso não significa que o Muro das Lamentações pudesse ser
de novo dos judeus. Jerusalém foi decretada como a capital de Israel e Jerusalém é a capital única e indivisível de Israel desde então. Sempre foi, né, na verdade, 1948, só que Jerusalém não era uma cidade unificada como parte do povo de Israel. Isso ocorreu apenas em 1967, na Guerra dos 6 Dias, em junho de 1967, e a partir de então os judeus retomaram Jerusalém, retomaram toda a cidade velha, toda a cidade murada de Jerusalém, e em junho de 1967 os judeus alcançaram finalmente o Muro das Lamentações. Quando eles chegaram lá, as primeiras fotos já nos mostram o Muro das Lamentações. Ele era um espaço pequenininho, cerca de 3 metros de distância, existia para que os judeus pudessem ali rezar. E a partir de então, desde 1967, Jerusalém se tornou uma cidade genuinamente judaica e o Muro das Lamentações passou a ser tratado como lugar sagrado, e a partir de 1967 começou a restauração da área do muro e começou-se a reconstruir uma grande praça a partir do Muro das Lamentações. E essa grande praça hoje comporta cerca de 60 mil pessoas. Podem ali rezar e buscar a Deus ao mesmo tempo. Cerca de 60 mil pessoas. Uma curiosidade que as pessoas têm, que tamanho tem o muro, né? Então, a seção do muro ocidental ou do Kotel que está disponível às pessoas, hoje tem cerca de 19 metros de altura e 57 metros de comprimento. 19 metros de altura e 57 metros de comprimento. Ela é dividida, uma pequena parte para as mulheres, uma parte um pouco maior para que os homens possam fazer as suas preces. Então, separado homens e mulheres. E as camadas do muro disponíveis para que a gente possa visualizar aquilo que você vê, tem 29 níveis de pedras de diferentes épocas que comportam ali então o Muro das Lamentações. Mas essa camada não é apenas o muro visível, ainda há para baixo disso, e a gente pode visitar, se vocês quiserem, os túneis do muro para você ver por baixo do Muro das Lamentações, onde é, né? Então ali, nesse lugar, a gente consegue ver que o muro contempla 46 camadas de pedras. Algumas pedras enormes, de toneladas, outras pedras lá em cima, menores, mas que compõem o Muro das Lamentações. E eu quero de novo encerrar esse vídeo com o Salmo 137, que é um salmo muito famoso, que faz parte de todas as liturgias judaicas e nos diz: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Conheça Jerusalém, conheça o Muro das Lamentações, vem rezar no muro com a gente e que Deus te dê a oportunidade de ter um encontro pessoal com Ele na sua cidade santa. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha com seus amigos, clique aqui, assista o vídeo anterior com a introdução do tema do Muro das Lamentações, ou aqui um vídeo de outra cidade de Israel. Um grande abraço, que Deus te abençoe, shalom e até a próxima. Tchau.